Boa noite a todos os retirantes aqui. Boa noite. Isso aí. Essa alegria que eu quero ver. Então, olha só, gente, eu vou contar uma história pra vocês, uma história de perseverança, sabe? Uma história assim, que vai mexer com vocês, com certeza. E para isso eu vou chamar o nosso amigo Salomão Santos, palmas. Nosso amigo Salomão Santos, cantor, com sua voz belíssima, ele cantava na igreja, e logo um olheiro viu e já estava cantando aí nos teatros, já estava conhecido mundialmente, vendendo os CDs. Ele com a sua coreografia impecável, a sua coreografia e a sua voz belíssima. Esse é o nosso Salomão Santos, esse é o nosso personagem. Só que uma pontinha de arrogância está em seu coração. E ele, indo para a igreja, indo ensaiar, quando ele segura no microfone, ele leva um choque. E fica com o seu lado esquerdo todo paralisado. Se fosse outra pessoa, ficaria triste, ficaria magoada, ficaria cabisbaixa. Mas não Salomão Santos. Salomão Santos estava ali, triste, mas depois passou desse momento, superou e continuou na igreja, cantando. E com a sua coreografia, agora pela metade. E com a sua belíssima voz. Continuava fazendo sucesso, mas de repente em seu coração aquela pontinha de arrogância. Então ele está numa apresentação musical e ele está lá cantando e ele fazendo solo, e ele atinge a nota mais alta, quando de repente ficou mudo, perdeu a voz. Já vim pra... Tá escuro. Perdeu a voz e agora outra pessoa ficaria triste, cabisbaixo. Mas não, Salomão Santos, um exemplo de perseverança. E aí ele está agora com o seu lado paralisado, sem voz, ele não sabe o que fazer, quando de repente ele vê a Gabi lá na igreja regendo, e ele vê que tem talento e começa a reger, e já está no lugar dela, e já está regendo o coral, e o coral fica famoso, e vai se apresentar no Teatro da Paz, e ele está se apresentando já para todo o Brasil, quando de repente um show pirotécnico, um fogo de artifício saiu de sua rota e caiu atrás dele e BUM! Explodiu, ficou surdo. Mas ele é mudo também. Estava mudo. Todos ficariam chateados, magoados, cabisbaixos. Mas não esse homem. Mas não Salomão Santos, um exemplo de perseverança. E agora ele está nesse estado lastimável, mas de repente ele vê folhetos pela sua casa. E aí ele pega e começa a distribuir na igreja. Com a sua simpatia, ele logo agrada ao público. E aí as pessoas já estavam indo só para pegar o folheto. Veja só como ele entrega a sua simpatia. Mas aí, aquela pontinha do folheto, e aí, mas de repente, aquela pontinha de arrogância está em seu coração. E aí ele é convidado a participar do retiro. E aí ele entra no ônibus e senta, está vindo para o retiro. Está sentado ali, de repente ele olha no Carnanindeua, ele vê os irmãos da igreja na fila para o El Chan e aponta, e com seu dedo ele julga com o braço para fora do ônibus, só que no sentido contrário vem outro ônibus e arranca seu outro braço.
venham chateados, tristes, cabisbaixos, sem motivação. Mas esse é Salomão Santos. Mas esse é Salomão Santos. Salomão Santos agora sem um braço, paralisado, sem voz, surdo, ou não. E ele está lá, em sua casa. De repente ele vê um pincel. E ele pega com o seu pé direito e começa a pintar quadros. Ele vê que tem um talento incrível e está pintando quadros. E os quadros dele ficam famosos. Ele pinta. E ele pinta a Arca de Noé. Ele pinta Jesus na cruz. E os seus quadros ficam famosos no mundo inteiro. Ficam mais famosos que Van Gogh, que Mozart, ficam mais famosos que Michelangelo. Ficam mais famosos que Gianecchini. E aí, mais uma pontinha de arrogância está em seu coração. E aí ele vai pintar sua obra-prima, a Torre de Babel. E de repente ele tropeça no pincel e cai de joelhos. Cai de joelhos e quebra essas duas pernas. Todos ficariam desanimados, tristes, cabisbaixos, sem vontade alguma. Mas por Deus, esse aqui é Salomão Santos. Um exemplo de perseverança. Só que agora ele se encontra nesse estado. Ele se encontra nesse estado. E aí ele começa a reconhecer, já que está de joelhos, ele se prostra ao Senhor. E pede perdão por ser tão arrogante. E pede humildade. E Deus concede. E agora, Salomão Santos está na igreja, na sua mais nova função. Ele trabalha na secretaria. E lá ele é peso de papel.